pedacinhos para usar só de base no que eu quero falar, porque depois a gente vai para o Evangelho de Marcos, tá ok? Daniel capítulo 10, do versículo 1 ao 3 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, 21 dias, alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Pula lá para o versículo 12, diz assim: então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. De Deus, profeta na sua geração, ele já está há bastante tempo na Babilônia, porque o povo ficou lá 70 anos no cativeiro da Babilônia, e ele já está praticamente no finalzinho desses 70 anos. E ele recebeu uma revelação, e no momento que ele recebeu, ele não compreendeu aquela visão, aquela imagem. Então ele começou a fazer um propósito pessoal de oração e jejum. Ele se absteve de alimentos, ele se absteve de uma certa regalia que ele tinha no reino, ele se absteve de se alegrar, ele se entristeceu por 21 dias. 21 dias, desde o primeiro dia ele começou a orar. Não é que ele traçou, vou orar 21 dias, não foi isso. Ele foi orando, e no 21º dia que aconteceu essa outra parte aqui. Enquanto ele estava orando, ele estava falando com Deus. No primeiro dia ele orou, no segundo dia ele orou. E Daniel, ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia. 3, irmãos. Quantas vezes a gente ora por dia? Fica pensando aí, não me responde não, é a pergunta retórica, só para você pensar. O que acontece? Ele orava 3 vezes por dia. Se eu multiplicar isso por 21, olha quantas vezes ele orou, não é verdade? Ele orou bastante, orou, e nada de resposta, e entra em jejum, e entra em oração, e ora, e oração, e jejum, e nada, e vai ficando triste. Senhor, eu não estou entendendo, eu recebi a revelação, mas eu não estou entendendo essa palavra. Fala comigo, Deus, fala comigo. E aí de repente o que vai acontecer? Vai vir um anjo do céu, chamado Gabriel. Diga comigo, Gabriel, anjo de Deus. Ele vem com a resposta, e quando ele sai do trono de Deus, que ele fica exatamente ao lado de Deus, assistindo o Deus Todo-Poderoso, quando ele sai de lá, que ele vem com a resposta para entregar para Daniel lá na terra, antes de cruzar esses céus, o nosso olho não consegue enxergar, mas acima de nós, existem principados e potestades. O que são isso? São príncipes dominadores das regiões celestiais. Alguns são chamados de demônios, mas esses são na verdade anjos que caíram da sua glória, mas ainda mantêm governo sobre as regiões celestes. Orou um dia, orou 2, nada de resposta, orou 3, orou 4, e quando ele estava então, aí veio Gabriel. Só que Gabriel vai alertar Daniel e falar o seguinte: Daniel, escute uma coisa, desde o primeiro dia que você dobrou os joelhos para pedir a Deus a resposta, Deus falou, vai. Mas sabe o que aconteceu, Daniel? Nas regiões celestes, eu fui barrado, porque Gabriel é um mensageiro de Deus, ele não é anjo de guerra, segundo a Bíblia. Ele não é um anjo de guerra. E aí o que vai acontecer? Quando eu estou com um recado aqui, o príncipe da Pérsia, que era uma potestade, um demônio que ficava sobre os ares, ele falou, não vai levar resposta nenhuma para esse tal de Daniel. Você imagina que tem uma guerra dessa acima de nós? Que você está orando lá, pedindo, Senhor, salva aquela pessoa, e a resposta já está vindo, mas ela está retida nas regiões celestes? Você imagina isso? Acontece, irmãos. E está lá, e Gabriel querendo passar, e ele vai para um lado, e o anjo não deixa, e o demônio não deixa, e não deixa, até que de repente chegou quem que ele diz? Chegou Miguel, que é um dos primeiros príncipes, um poderoso lá do céu. Aí Miguel é arcanjo de guerra. Ele já veio com a espada desembainhada. Meu Deus, eu imagino tudo isso. Faz um filme na minha cabeça. E ele vem com aquela espada e ele fala, Gabriel, pode ir que eu resolvo a situação aqui. E blang, e tá aquela guerra nos ares. E Gabriel, veio. Nisso, na terra,
Tinha passado 21 dias. Ele veio com a resposta no primeiro. Imagina se Daniel para de orar lá, irmãos. Olha, esse cara não quer resposta, não. O que eu quero chegar nessa mensagem aqui? Eu quero chegar no seguinte, que em alguns momentos, você vai ver na Bíblia, que o mal, as trevas, ousaram enfrentar o poder de Deus. Ousaram desafiar uma oração cheia de fé. E você vai ver comigo, irmãos, eu vou mostrar 3 textos rápidos. Eu só fiz essa introdução para chegar nesse ponto aqui no Evangelho de Marcos, porque até o nosso Senhor Jesus, ele passou por isso. E vai ter 3 momentos que Jesus vai ser enfrentado pelo poder do mal. Vai ser desafiado, o mal vai peitar Jesus, vai resistir. Jesus vai mandar o mal sair, o mal não vai sair de primeira. Como pode isso, irmãos? Eu acho que ele estava querendo ensinar alguma coisa para nós, e é a lição de hoje dessa mensagem. Juro-te por Deus, que não me atormente. Se a gente parasse a leitura aqui, parece que estava normal. Ele viu Jesus e foi lá se humilhar. Mas sabe o que estava acontecendo até chegar a esse ponto? Versículo 8. Ele dizia isto porque Jesus falava: saia deste homem, espírito imundo. Quando Jesus chegou do outro lado, da província de Gadara, que ele viu aquele homem endemoniado, de longe ele falou: saia deste homem. E não saiu, irmão. O demônio não saiu, mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, dando a ordem. Ele tentou enganar Jesus, ele veio e se prostrou, e começou a falar: ah, Filho do Deus Altíssimo, o que tenho eu contigo? Por que vieste aqui para me atormentar? Jesus não está querendo conversa com ele. Jesus deu uma ordem e falou assim: saia deste homem, espírito imundo. E aquele espírito imundo não obedeceu a ordem de Jesus. E quando ele se prostra ali, e Jesus até pergunta: peraí, vou deixar uma lição aqui para o povo. Qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos aqui dentro do corpo deste homem. Somos muitos. Aí Jesus falou: mas vocês vão sair, sendo pouco ou muito vocês vão sair, sabe, né? Aí falou: tudo bem, mas para onde? Não nos mande para o abismo. Tem uma manada de porcos ali, manda para os porcos, porque o espírito imundo, ele quer um corpo. Ele prefere o corpo humano, porque o corpo humano é o que o espírito imundo consegue sentir todas as sensações possíveis. Ele consegue sentir gosto, ele consegue sentir prazer, alegria, tristeza, tudo pelo corpo humano. Pelo corpo do animal ele não consegue tanto, mas ele quer um corpo. Eu já estive em orações em montes que os animais estavam pastando normalmente para lá, irmão. Boi, cavalo, vaca. Foi a gente começar a oração, o espírito maligno entrou naqueles animais e veio para cima da gente. Irmão, porque ele quer um corpo, não importa de quem. E Jesus falou: vai sair dele, sendo muito ou pouco, vai para os porcos e pronto. Primeira vez que fica registrado isso, os outros evangelhos, só Mateus fala disso, que os demônios resistiram à ordem que Jesus deu. Chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Ele foi para Nazaré, porque Jesus foi criado lá. Ele nasceu em Belém e depois ele foi criado em Nazaré. E chegando o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo ele, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Presta atenção agora. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, porque ele estava admirado da incredulidade deles. Só até aí. Olha, irmãos, primeiro, o demônio, que eram muitos demônios, na verdade, uma legião. Quando se precipitou a manada de porcos, tinha mais de 2.000. Olha, e aí, agora uma outra coisa vai se colocar como resistente ao poder de Jesus. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer salvar, Jesus quer transformar, Jesus está pronto para mostrar os sinais messiânicos, mostrando que ele é o Filho de Deus, e o texto vai dizer para mim e para você, que ele não pôde fazer ali na sua própria terra, coisa maravilhosa. Ele não pôde fazer muitos milagres, e nem muitos sinais, na sua própria terra, por causa de uma coisa:
A incredulidade do povo. Toda vez que eu e você nos tornamos incrédulos, nós estamos nos colocando na posição de resistir ao milagre que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Porque dúvida, irmãos, a psicologia diz que é normal, em alguns casos até importante, porque talvez a dúvida vai até te livrar de laços. A incredulidade não. A incredulidade é uma decisão que a gente toma dentro da nossa vida, fazer na própria terra que ele foi criado, irmãos. Muitas maravilhas, e não conseguiu. E ele falou, não, por isso que o profeta, ele é honrado em outros lugares, mas na terra dele, na família dele. Já viu isso acontecer? Você é crente há tanto tempo, mas na sua família nem todo mundo te aceita. Quem? Fulano? Crente? Vem pagar de moral para mim? Não, eu conheço fulano, ciclano, beltrano. Eles não conseguem ver Jesus, o Jesus que nós encontramos e que mudou a nossa vida. E que hoje ele usa a nossa vida para transformar a vida deles. Mas é normal, Jesus passou por isso. Primeiro foi uma legião de demônios que enfrentou o poder de Jesus. Agora a incredulidade. Agora já não é questão de demônio não, irmão. Fulano não crê, deve estar cheio de demônio. Não. É uma decisão que a pessoa tomou. E eu conheço uma pá de gente que não acredita. A gente estava conversando até antes aqui sobre a volta de Jesus. Tem crente que não acredita na volta de Jesus. Tem crente que acha que Deus deu as costas para o mundo que criou. E entregou ao seu bel prazer. Vocês não deixaram o pecado entrar? Não rejeitaram o meu filho? Então, que vocês aí morram, todos vocês. Isso é incredulidade, irmãos. Terceiro texto para a gente encerrar esse ponto. Só virar uma folhinha, capítulo 8. Duas no caso. Capítulo 8, ainda de Marcos. No versículo 22. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se o cego via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Senhor, eu vejo os homens, mas os vejo como árvore. Ou seja, a visão estava embaçada, né? Presta atenção, ele falou, Jesus, imagina a cena. Jesus vai, pega saliva e coloca nos olhos do cego. E depois, orando ele, fala assim: enxergue, agora. E agora, você está vendo? O cego faz assim, ele arregala os olhos. Senhor, eu estou vendo. É tipo quando pega um pingo d'água e joga, e a gente vê tudo embaçado. Eu estou vendo, mas está tudo embaçado. Os homens parecem árvores que ficam andando assim, ó. A árvore não anda, a árvore anda. Ele estava querendo dizer o seguinte: eu estou vendo tudo turvo, está tudo embaçado, está estranho. Eu estou até enxergando, mas tem alguma coisa que ainda está impedindo o milagre de acontecer perfeitamente. Meu irmão, isso pode estar acontecendo com muita gente. E tem muita gente desistindo da sua oração. Ao invés de olhar para Daniel e ficar como ele, eu vou orar, nem que dê 20 dias, 21, 30, 50, 1 ano, 3 anos, 10 anos, eu vou orar até acontecer. Aí Jesus, olha que Jesus tem que fazer uma segunda oração. Versículo 25, ó. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E aí ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Olha só. Se isso aconteceu, as 3 ocasiões aconteceram com Jesus. A legião de demônios enfrentou o poder de Jesus, a incredulidade do seu povo, até da sua própria gente, desafiou, resistiu o poder de Jesus, e agora a própria enfermidade falou: eu não vou sair, eu gostei desses olhos, eu quero ficar aqui fazendo mal para essa pessoa, privando essa pessoa de ter uma vida perfeita. Infelizmente, irmãos, pela falta de muitos milagres genuínos no Evangelho, a gente que tem mídias sociais nas mãos, a gente vê muita enfermidade, que não está falando aqui que é demônio também, ó, certo? Aquela enfermidade falou assim: eu sei que é Jesus, eu sei que é o Filho de Deus, mas eu vou resistir aqui um pouquinho. E o que eu penso é o seguinte, que ficou registrado esses 3 casos com o nosso Senhor Jesus, porque ele queria passar uma mensagem para os seus discípulos e para a igreja, que existem momentos que você vai orar com toda a fé do teu coração. A tua oração é lícita, ela é bem lícita, ela é verdadeira, ela é genuína, ela brotou da palavra, ela brotou de uma intimidade com Deus, e ainda assim vai ficar retido nos céus. Por quê? Porque Deus está querendo
falar alguma coisa conosco. Precisamos perseverar. Lembra de Daniel? Daniel já era um homem de oração, 3 vezes por dia. Sendo que ele recebeu uma visão e não entendeu. Ele começou a buscar a interpretação. E quando ele pensou que não, veio a resposta. Mas quando ele se deu conta, ele falou: rapaz, eu comecei a orar no dia 1º. E dia 21 chegou. Mas na verdade, se você for olhar lá, ele começou no outro dia, tá? Eu só estou dando uma hipótese. Eu comecei a orar dia 1º de novembro. Dia 21 chegou a resposta. Mas talvez você está mais de 20 dias, né? Talvez você já está 30 dias, 60 dias, 3 anos, 5 anos esperando uma resposta, 10. Tem gente que está esperando aí, né? Um processo, uma causa, uma cura. O que a gente tem que fazer, pastor, nessa hora? Tem um escritor americano chamado John Piper. É um senhorzinho muito interessante. Ele, num dos seus livros, escreveu uma frase assim: não pare de orar até que a montanha tenha se movido. É uma figura de linguagem, mas ele usa essa expressão para falar sobre oração. Ele fala: olha, não pare de orar até que a montanha se mova. Enquanto essa montanha que está entre você e o seu milagre, você e a sua resposta, você e a solução, enquanto ela não se mover, não pare de orar, igreja. Não podemos parar de orar. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai e encontrará, batei e vai se abrir, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. É bem certo que ele estava dizendo que quem pede tem o esforço do falar. Falar ainda está no campo fácil, eu estou só falando. Buscar já requer movimento, porque a minha bênção está ali, então eu tenho que começar a me movimentar em direção da minha bênção. Já quer um pouquinho, além de falar, você vai fazer movimento. Agora bater requer esforço. Tem que ter esforço, porque você tem que falar, se movimentar. Eu vou encerrar com uma passagem aqui em Salmos 145. Salmo 145, abre aí na sua Bíblia. Está na tua versão, na minha diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, pois ele cumprirá o desejo dos que o temem. Quem teme a Deus aqui, diga amém. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Olha, quem teme a Deus, quem está buscando a Deus, quem está invocando o nome do Senhor, vai acontecer 3 coisas. Quais são elas? Ele vai cumprir o desejo do seu coração, ele vai ouvir o seu clamor e ele vai trazer salvação. Do que é que você está precisando hoje? Talvez você vai orar e não vai acontecer hoje, mas a fé é que vai acontecer agora. Se não acontecer agora, pode acontecer daqui a pouco. Se não acontecer daqui a pouco, pode acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer até a volta de Cristo. E se não acontecer, mesmo Jesus vindo, aí a gente já vai estar no céu, né, irmão?